A silhueta é a maior dica visual que a gente tem para reconhecer alguma coisa em um ambiente. Talvez por uma facilidade inata que a gente tem em reconhecer contrastes, a gente consegue associar silhuetas a coisas de forma muito mais rápida. Por exemplo, a gente está numa savana, tranquilo, deitado lá, e de repente a gente vê lá no horizonte uma silhueta como essa. Mesmo sem conhecer muito sobre um leão, a gente sabe que a gente vai ter que sair correndo disso aqui, porque pode nos criar algum tipo de problema. Diferente disso, que até pelas formas mais graciosas, arredondadas, a gente sabe que não vai criar, a gente não vai ter problema enfrentando um gatinho, diferente de um leão que por si só já é um pouco mais assustador. E a gente vai usar a silhueta no design de personagens ao nosso favor, para pegar essa característica inata que a gente tem de bater o olho numa silhueta e já reconhecer ela. A gente vai usar isso para tentar colocar no nosso personagem algum elemento que sempre que a pessoa olhe para ele lembre, pô, esse personagem é tal. Tá? Se você estiver no escuro, por exemplo, para ver como é forte esse negócio de silhueta, com pouca luminosidade que tem, se você vê uma silhueta como essa, dependendo do medo que você tiver, você vai sair correndo ou vai tentar encontrar esse bicho aqui para matar. Muitas vezes esse aqui pode ser o seu medo, tá? Então a silhueta ela é muito poderosa e a gente vai usar bastante no design de personagens, tá? Outro fator interessante da silhueta é que você não precisa mostrar muito para criar um certo apelo para a imagem que você tá desenhando, tá? Certas formas já estão cunhadas no nosso cérebro, a gente já associa esse corpo violão como algo sensual, ou para quem gosta de músculos, a gente já associa certas configurações com um tipo de estética ou um tipo de padrão que a gente já é acostumado a achar bonito ou interessante, ok? Então a gente vai usar todos esses fatores ao nosso favor. Provavelmente você já deve ter ouvido falar algo do tipo, esse é um personagem icônico. E se a gente aplicar esse adjetivo icônico ao nosso campo, que é o de criação de personagens, isso se dá ao fato que certas características que a gente coloca no desenho são tão marcantes que por si só elas já representam uma ideia. Por exemplo, é muito difícil hoje encontrar uma pessoa que não reconheça essas duas silhuetas aqui, tá? São personagens com silhuetas tão marcantes que elas acabaram virando um ícone. Não só elas nos fazem lembrar do personagem em si, mas também lembrar da marca ou do que a marca está associada, ok? E o próprio design de marcas usa a silhueta como uma forma de criar esses ícones, né? A gente tem essas duas marcas aqui que a simples configuração de como esse passarinho está com a asa aberta ou esse panda está desenhado, a gente já facilmente já reconhece, já associa com as marcas que eles estão ligados. Okay? Então, silhuetas também a gente usa para criar ícones. Então a gente sempre vai desenhar um personagem e buscar algum elemento que ele possa ser repetido bastante para fixar na cabeça do espectador. Além de ajudar a gente a identificar rapidamente o personagem e transformar algumas características dele em ícones, a silhueta também pode ser usada para garantir com que a gente tenha uma pose mais legível, mais fácil de ser entendida. Nesse exemplo, eu tenho a mesma personagem em diferentes poses. Enquanto a pose da esquerda talvez seja útil para um momento onde eu preciso referenciar as proporções com exatidão ou a posição de detalhes na roupa do personagem, é a pose da direita que vai nos fornecer mais informações visuais e das características da personagem em si, tá? Então, aqui eu tenho esse detalhe do cabelo, rabo de cavalo, a curva do torso, a curva das costas. São esses detalhes na silhueta da pose que vão vender a ideia de que é uma personagem feminina, tá?
essa pose aqui, apesar de útil para o Model Sheet, ela está um pouco estática demais. Continuando com esse exemplo da caricatura, se a gente precisar mostrar um personagem realizando uma ação, a gente tem que mostrar isso de verdade. Aqui eu tenho um personagem chutando. Como eu tracei apenas sobre a foto, eu tirei todas as informações extras que tinham de cor, de detalhes, de anatomia, quase não dá para entender que o personagem está dando um chute. Então uma melhor pose seria algo mais ou menos assim. Eu tenho uma silhueta mais aberta, tenho os braços mais visíveis, as pernas esticadas, tá? Mas ainda não está uma pose legal, né? Com uma silhueta interessante, porque não tem caricatura o bastante para que passe a ideia de que o personagem está chutando. E é para isso que existem essas poses bem dinâmicas e bem caricatas, tá? Apesar de aqui ser um outro tipo de chute, se a nossa ideia é mostrar um chute, nesse caso, que seja de verdade, tá? Evitar o meio termo, a gente vai ver até isso mais para frente em outra ferramenta, mas evitar o meio termo é uma coisa que a gente tem que tentar praticar. Então, começar o design pela criação da silhueta é uma das ferramentas que a gente tem aí para iniciar o processo de criação. Aqui eu tenho a pose de um personagem padrão. Se eu colocar apenas alguns detalhes, eu consigo transformar em outro personagem. E é esse tipo de versatilidade que as silhuetas oferecem. Eu posso criar uma silhueta e ir experimentando variações. Claro que isso pode acarretar algum problema, que é o problema de variações, né, de proporção. Você deixa todos os seus personagens com a mesma proporção realista, por exemplo, mas como ferramenta, a silhueta tem o seu valor. Acho que aqui dá para imaginar mais ou menos de quem eu estou falando, tá? Só colocando alguns detalhes, talvez mais forte, bem mais forte, mas só de colocar alguns detalhes eu já transformei num personagem. Tá? Aqui outro exemplo de personagem que eu comecei a partir da silhueta. Então, pensar na forma externa do personagem, antes de tudo, é talvez a nossa principal ferramenta para começar o processo. Vamos continuar.